rapaziada, assistindo a parada, como é que eu sei o seguinte, nós vamos aqui. O herói que descobriu o plano de síndrome foi morto por isso. Bom, do canal do cara que vai estar aqui no título do vídeo. Mas, enfim, rapaziada, tá tendo esse boom de, tipo assim, do DVD de Os Incríveis sobre os que foram os heróis que, tipo assim, eram amigos do Senhor Incrível e tal. Foi aquela explosão dos canais de animação falando do Jack, podendo ser o Zezé e tal. Aí a gente vai falar sobre um herói que, tipo assim, descobriu o plano do síndrome lá no meio do filme, que é o Laser Beam, que foi destruído pelo síndrome, tá ligado? E acabou que ele descobriu o plano e ajudou o Senhor Incrível incrivelmente. Mas, enfim, bora lá ver? 3, 2, 1... Play! Simon James Paladino, esse era o verdadeiro nome do herói aí que muitos fãs dos Incríveis talvez nunca tenham dado aí a devida atenção, que é o famoso Laser Beam. Muitos aqui no Brasil o conhecem aí como o famoso olho laser, né? Antes de se tornar um super-herói, o Simon levava uma vida aí comum aos olhos do público. Ele trabalhava como advogado de grande reputação, era conhecido aí por sua mente afiada e habilidades de argumentação. E já que ele tinha poderes, mas ao mesmo tempo não exercia a função de herói nesse momento da vida dele, nós sabemos que ele passava a maior parte do tempo aí dentro dos tribunais, defendendo seus clientes e lutando aí por justiça dentro da lei. O dom do Simon, né, era a capacidade de disparar feixes de energia concentrada pelos olhos, e esses feixes eram tão poderosos que podiam cortar aí aço, destruir estruturas. Mano, é bizarro como tipo assim, esses heróis antigos, principalmente das estéticas de Os Incríveis, são muito coisados aos anos 50 e aos heróis de guerra, sabe? São, tipo assim, esses heróis que estavam nos Incríveis são mais, tipo assim, heróis, tipo assim, Segunda Guerra Mundial, e tem uma estética meio liso, tá ligado? Perfurar armaduras muito facilmente. Nos registros do Laser Beam consta que ele não tinha muita resistência, mas ele tinha muita inteligência e força, né, comparado ali a outros heróis. Só pra você ter uma ideia, ele dominava tanto o poder dele que ele conseguia controlar a intensidade do poder, então ele conseguia jogar tipo 10%, depois ele conseguia colocar 50% de força, depois ele conseguia colocar 100% de força. Ele conseguia controlar a intensidade, ao mesmo tempo também que ele conseguia ter uma boa direção, se tornando uma arma precisa. Mas é óbvio, né, com muito poder sempre vai haver limitações, e o uso prolongado desses feixes aí drenava sua energia por completo. E ele precisava de alguns momentos para se recuperar, né? E quando a gente coloca essa condição dentro do campo de batalha, não existe descanso, entendeu? Então ele acaba... Pois é, dentro de uma batalha normalmente não tem descanso, então se cansar do poder dele, se não tiver uma equipe junto, vai ser um problema enorme no meio da batalha. E foi até isso que acabou ocasionando a sua derrota. Sofrendo muito por não ter resistência. Além disso, como herói, ele possuía invulnerabilidade física, o que o tornava vulnerável em combates aí de curta distância contra inimigos mais fortes ou até mais rápidos do que ele. Isso é muito importante se entender, pois explica como ele acabou ficando ali gravemente ferido lutando contra um Omnidroid nível 5 e eventualmente acabou morrendo. Ah, Júnior, mas se ele tinha superpoderes, por que é que ele não vivia como um super-herói? Por muito tempo, Simon ele não demonstrava interesse em vestir um uniforme, tá? E sair aí pelas ruas para combater o crime. E isso não é coisa da minha cabeça, tá? Porque em uma cena deletada de Os Incríveis 2, nós veríamos o Senhor Incrível fazendo ali um discurso para todos os heróis que o síndrome acabou matando. E em um momento específico, quando chega a vez ali do Simon James Paladino, o Senhor Incrível acaba fazendo um discurso muito mais profundo, falando um pouco sobre como conheceu o Simon, como convenceu ele a entrar pro mundo dos heróis e que também havia o convidado ali pro seu casamento. Então mostrava que ele tinha um apego muito grande pelo Simon James Paladino. O Simon, ele preferiu usar sua inteligência e habilidades jurídicas para fazer a diferença no mundo. Só que isso acabou mudando quando nessa cena deletada aí nós vemos ele sentado sozinho em um restaurante e do outro lado do salão estão três figuras muito conhecidas aí, o Senhor Incrível, o Gelado e o Gamma Jack. O trio acaba reconhecendo ali o Simon e o Beto, né, o Senhor Incrível, sabia, ele já tinha essa informação de que o Simon James Paladino tinha superpoder. Eles o chamam ali para uma conversa e no início o Simon ele parece um pouco relutante, né, deixando claro ali que estava focado na carreira de advogado e que essa coisa de herói não era tanto pra ele. E de novo, isso não é coisa da minha cabeça. Mano, o pior que tipo assim, eu também se eu tivesse superpoderes, eu ficaria receoso de usá-los para uma organização tipo governo. Porque, mano, eu prefiro ficar focando na minha vida e tal, ganhar meu dinheiro sem ter que ficar dependendo do governo. Mas ser um herói, ajudar as pessoas, é muito mais um desejo meu de infância do que qualquer outra coisa. Mas eu entendo o pensamento do Simon, tá ligado? Viver de uma maneira que, tipo assim, você tem que ser o cara que tem que lidar com decisões difíceis que pode literalmente custar a vida de uma pessoa,
é tipo assim, angustiante na minha cabeça, sabe? Porque quando você olha a cena deletada, isso fica autoexplicativo, porque o cara tem superpoder, mas vive como advogado, ou seja, ele não tinha esse interesse de ser um super-herói, até porque nessa cena deletada tem o processo dele se tornando um herói, então ele já não exercia a função, ele não tinha uniforme e não tinha nem nome de herói, entendeu? Então significa que ele não vivenciava essa experiência de herói, mas ele tinha superpoder e preferia viver uma vida comum. Isso tudo que eu tô dizendo pra vocês não saiu da minha cachola, tá? Tá na cena deletada, é só você assistir. Com um pouco aí de insistência e argumentação, o trio consegue convencê-lo de que ele poderia fazer muito mais usando as suas habilidades. Animado com a ideia, o Simon, óbvio, aceita e juntos eles vão aí até a Edna pra criar um traje digno de super-herói pra ele. Aqui eles começam a discutir sobre o nome dos heróis e o Simon diz que ele queria que o nome deles de herói fosse Viewpoint, né, por conta da visão de raio laser que ele tem. Mas o Beto olha pra ele e diz que seria melhor ser chamado de Gazer Beam. Então o Beto acabou dando o nome de super-herói aí pro Simon de Gazer Beam. E um ponto legal aqui de ressaltar é que o Gazer Beam não só aceitou isso do Senhor Incrível, que era o herói mais forte, né, o herói mais forte de todos ali que existem, como também ele respeitava muito o Senhor Incrível e tinha ele como um grande amigo. Agora beleza, com o uniforme pronto aí, um novo propósito, o Gazer Beam começa a atuar como herói, tá? Porque ao longo da cena, ele participa ali de várias missões, prendendo bandidos e até cortando um carro ao meio com seu laser. Mas depois de todo o rolo que deu aí envolvendo o governo, né, a sua vida de herói mudaria drasticamente, porque ficando de escanteio durante muito tempo, o Síndrome consegue a sua localização e o convida para uma missão especial, que é a mesma missão ali do Senhor Incrível, né? Destruir um robô descontrolado em uma ilha isolada. Sem saber exatamente ali com o que estava lidando, mas movido pelo desejo de ajudar, Gazer Beam aceita o desafio, né? Até porque os heróis estavam na gaveta durante muito tempo. Então exercer a função de herói de novo era uma coisa que o Gazer Beam queria, da mesma forma que o Beto também queria exercer a função de herói, por isso que ele aceitou essas missões. Você não precisa de muito para entender que essa luta do Omnidroid nível 4 contra o Gazer Beam foi muito intensa, né? Já que era, né, um robô bem mais atualizado e que vinha de outras lutas com outros heróis, e a máquina era projetada para se adaptar a cada golpe recebido, tornando-se cada vez mais difícil de derrotar. E aí nessa luta o Gazer Beam ele sofre para encontrar uma brecha ali, mas com a estratégia e com o seu poder ele consegue derrotar o Omnidroid nível 4. Mas presta atenção aqui porque é a partir desse momento que as coisas vão ficar muito interessantes. Isso porque o Gazer Beam, dentre todos os heróis, foi o único que chegou mais perto de descobrir a verdade dos planos do Síndrome. Porque só pra você ter uma ideia aí, depois que ele descobre a senha, o próximo passo seria o quê? Seria entrar no sistema e descobrir o plano final, que era mandar seu robô mais forte aí pra cidade e assim transformar o Síndrome em um herói. E como o Gazer Beam ele não consegue sobreviver, essa missão acaba ficando pra quem? Pro Beto. Então a gente entende que o Gazer Beam descobriu quase que 90% ali dos planos do Síndrome. Os últimos 10%... Caramba, isso pra parar pra pensar, o cara era muito inteligente pra poder descobrir isso tudo. Meu Deus do céu, do nada, assim. É óbvio que, tipo assim, dava pra saber, e, tipo assim, se o cara fosse um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais inteligente, porque o Beto não é muito inteligente, mas ele é astuto. Ele não é muito inteligente, mas ele é astuto pra caramba. Então eu acho que ele conseguiria descobrir os planos do Síndrome sozinho, sem a ajuda do Laser Beam? Não, porque o Laser Beam literalmente está na história, ajudou ele a conseguir saber muito mais do plano do Síndrome do que qualquer outra coisa. Mas acaba que o que ele descobriu salvou meio que os heróis de serem vistos como serem destruídos praticamente, sabe? Seria colocar a senha no computador e acessar os outros arquivos e o plano final. Ah, Júnior, peraí, como é que o Gazer Beam sabia que tinha alguma coisa errada e pior, como é que ele conseguiu descobrir a senha do Síndrome? Eu tenho uma teoria que faz bastante sentido e que explica aí o avanço do Gazer Beam nas investigações ali dos planos do Síndrome. E é exatamente assim, ó, depois que ele derrota o Omnidroid nível 4, algo acaba chamando bastante atenção, tá? Porque em meio aos destroços, ele percebe que poderia acessar o sistema interno do robô. E como um bom advogado que gosta de obter provas ali pra poder vencer um caso, né, com argumentação e tudo mais, e também usando a sua experiência ali como um herói, ele decide fazer o que todos os outros heróis já demonstraram que fazem, né, que é investigar. Nós vemos isso em Os Incríveis, né, quando o Beto acaba descobrindo a senha e ele tenta investigar mais a fundo o que é que tá acontecendo. Já em Os Incríveis 2 nós também vemos a Helena investigando, então os heróis têm essa mania de investigar as coisas pra entender. Porque são heróis, né, eles são meio que treinados pra isso, eu acho. O que é que tá acontecendo ali por trás de toda essa confusão. Nos registros do Gazer Beam, a barra também é uma das maiores, né? Então ele demonstra dominar algumas áreas e assim consegue hackear a máquina. Dentro do sistema ele acaba descobrindo que não só tinham aí apenas dados técnicos do robô, mas também arquivos sobre os planos secretos do Síndrome. E entre esses arquivos havia um nome, né? Plano Cronos, que só poderia ser acessado com a senha
Cronos. E não se engane, tá? Isso é muito possível, até porque os robôs eles possuem inteligência artificial para aprender com cada batalha, assim ficando não só mais forte, como também mais inteligente. E esses robôs aí caçavam e eliminavam super-heróis um por um, estudando seus poderes e se adaptando a cada derrota. Então é bem provável que esses robôs aí, criados pelo Síndrome, tinham sim um banco de dados que armazenava todas as informações dentro deles. Com isso, o Gazerbeam teve acesso a esses dados de forma parcial e conseguiu descobrir que algo estava muito errado. E eu sei que você deve se perguntar, né? Por que o Gazerbeam não avisou os outros heróis de forma imediata, já que ele sabia que tinha alguma coisa errada? Bom, eu acredito que o Síndrome acabou descobrindo que o seu plano havia sido ali revelado e não deixou o Gazerbeam sair da ilha. Pois é, eu acho que deve ter sido revelado, mas mesmo assim, mesmo que ele tenha saído da ilha, velho, foi feito de um jeito, tipo assim, tudo foi feito de um jeito para que os heróis não se vissem mais, tá ligado? Mesmo que ele tenha saído da ilha, tipo assim, o governo fez com que os heróis nunca mais tenham sido vistos, tá ligado? Nunca mais se reencontrassem, sabe? Ou seria muito complicado, só o Beto e o Gelado, que são muito amigos, que já se conheciam há muito tempo antes. É claro que valia nesse caso, mas eu acho que cada um estava vivendo sua vida, tirando o Beto e o Gelado, que eram mais parceiros, eram uma dupla dinâmica, tá ligado? Como o Gazerbeam não tinha super força, era muito mais fácil ali pro Síndrome prendê-lo. E isso pode ter sido acontecido, tá? Como vingança depois do Gazerbeam ter destruído o Omnidroid nível 4 e ter descoberto ali todos os planos do Síndrome, né? O Síndrome decide colocar ele de novo na ilha pra lutar contra o Omnidroid nível 5. É exatamente isso que acontece, por exemplo, com o Beto, né? Ele consegue destruir o Omnidroid nível 8, aí ele não desconfia de nada, volta pra casa, faz suas coisas e volta pra derrotar o Omnidroid nível 9. Só que depois que ele descobre, né, que o Síndrome está por trás de tudo e que ele consegue ali a senha pra acessar os arquivos do Síndrome e descobre todo o plano maligno do Síndrome, ele acaba eventualmente ali sendo pego pelo Síndrome e ficando preso. E quando a gente vê ele preso, ele não consegue sair de onde ele tá. Então, se o Senhor Incrível, que é o herói mais forte, que tem super força, não conseguiu sair dessa prisão, quem dirá o Gazerbeam ter força pra sair de lá, sendo que o Gazerbeam não tem força? Então é exatamente isso. Depois que o Gazerbeam ficou preso ali, o Síndrome decide pegar ele e colocar dentro da ilha pra lutar contra o Omnidroid nível 5. É só ilusão da sua cabeça mesmo acreditar que um cara que descobriu todos os planos do Síndrome, o Síndrome simplesmente ia deixar ir pra casa como deixou o Beto, né? Ele só deixou o Beto porque o Beto não desconfiava. Quando o Gazerbeam descobriu a verdade ali com o Omnidroid nível 4, obviamente o Síndrome não poderia deixar o Gazerbeam sair com essas informações e entregar essas informações para as autoridades. Nesse momento, o Gazerbeam sendo obrigado a lutar contra o Omnidroid nível 6 muito mais avançado e agora entendendo as fraquezas do Gazerbeam, que é não ter resistência, ele é atingido por um raio laser e cai da cachoeira muito ferido. Na caverna, como todo mundo viu, a última informação coletada pelo Gazerbeam é justamente a senha que o Beto utiliza para descobrir o resto do plano do Síndrome. O Gazerbeam não era só um super aí com raio laser nos olhos, tá? Ele era muito estrategista, ele era um amigo muito leal do Senhor Incrível e foi uma peça fundamental na derrota de um dos maiores vilões que os heróis já enfrentaram. A sua amizade com o Beto era tão próxima que no casamento do Senhor Incrível lá com a Mulher Elástica, Simon estava sentado na primeira fila testemunhando a união de dois dos seus melhores amigos. Apesar de ser um personagem secundário e pouco explorado, a sua importância na história é absurdamente enorme, né? Ele foi o herói mais importante da história do primeiro filme de Os Incríveis. Pois é, foi o que salvou, na real, o Beto de ser literalmente assim, o Beto conseguiu escapar, tá? Mas para conseguir mais informações, ele foi muito mais importante do que, tipo assim, o Beto conseguir meter a porrada no Síndrome, tá ligado? É muito mais isso do que qualquer outra coisa. Sim, esse personagem, o Senhor Incrível, talvez nunca tivesse descoberto a verdade. E mesmo não sendo lembrado aí como outros heróis, Gazerbeam provou que coragem e inteligência podem mudar o rumo de uma batalha assim, mesmo que o herói não viva para ver a vitória final. Bom, esse aqui foi o vídeo, pô. Essa é a história aí do Gazerbeam, né? O Simon James Paladino. Você já conhecia essa história? Deixa aqui no... Não, mas eu acho muito interessante como tudo se conecta. Bom, pessoal, eu sou o Luiz, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.